Bom dia, irmãos, graça e paz, todos os líderes aí, nós estamos chegando aí no final de mais um ano, né? 2025 é o nosso último encontro nas casas. Semana que vem, dia 4, estaremos nos reunindo na igreja, encerrando esse tempo de compartilhamento da palavra de Deus, né? Um tempo que foi muito oportuno para muito aprendizado, ok? Na Folha tem aí uma imagem sobre um Deus que não desiste de nós, e se você quiser, líder, pode usar esta imagem para fazer um quebra-gelo com o seu grupo, né? Dando espaço para algum tipo de experiência durante este ano de 2025, experiências boas, em que o Senhor não esteve ao seu lado o tempo todo e não desistiu de você, esteve ali envolvido com a tua vida, direcionando, conduzindo e abençoando você, ok? E o seu grupo. Bom, o texto para o nosso sermão está em capítulo 3 de 2 Coríntios, do verso 7 ao 18, quando Paulo ele vai tratar sobre a glória da nova aliança. Okay? Ele vai fazer um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança é aquela recebida no Sinai, marcada pela lei, e essa nova aliança agora ela está pautada e baseada na pessoa de Cristo Jesus. O que Paulo quer deixar de forma bem enfatizada à igreja de Corinto, que a igreja do Senhor Jesus, esta é a que vive a glória da nova aliança, desse novo tempo marcado agora pela salvação em Cristo, pela vida eterna, pela promessa do retorno de Jesus Cristo para levar a tua igreja. Essa glória da qual a igreja vive, marcada pela presença, acima de tudo, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai ser a pessoa onde o foco desse texto estará sendo colocado nele em relevo, né? Porque é o Espírito Santo que torna esta nova aliança gloriosa para esta existência, ok? Então vamos lá. Eu queria, este sermão, nós colocamos pelo menos 3 termos que gostaríamos de pensar rapidamente com você. O primeiro termo é justificação. A ideia é de que nesta nova aliança, e ela é mais gloriosa do que a antiga por causa da presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos leva a viver uma condição de justificado diante de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aplica a salvação no meu coração e no teu coração. E ele que nos leva diante de Deus e diante do Pai nós recebemos aí uma ação judicial de justificados. Nós não somos justos, nós somos justificados pela graça e a misericórdia de Deus, por essa ação do Espírito Santo em fazer com que o nosso coração, a minha vida e a tua vida, ela seja marcada pela graça de Deus. Paulo dizendo isso, ele fala em Romanos capítulo 5, verso 1, dizendo assim: tendo, pois, justificado, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja o que ele diz, olha, tendo sido, pois, justificados por Deus, com relação à nossa vida, em relação a Cristo, nós fomos colocados numa relação de paz com Deus, ok? Antes eram inimigos, agora estamos em paz com Deus. E tivemos acesso a isso por meio de Cristo Jesus, a uma graça, esse favor imerecido do qual a gente desfruta. Não é por nossas forças, mas pela misericórdia, pela graça de Jesus, nós estamos e nos gloriamos na esperança. Existe uma esperança em tudo isso, né? A esperança da volta de Jesus e da salvação, ela se tornar plena na minha vida e na sua vida, quando seremos glorificados como Cristo é. Bom, o segundo termo que nós queríamos pensar com vocês é o termo da conversão. Ora, a obra do Espírito Santo é promover Cristo na vida do ser humano. E à medida que Jesus
o Espírito Santo nos leva a vivenciar a graça de Deus, a resposta nossa será um ato de conversão, ok? O versículo 16 diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E a ideia é essa mesmo, de conversão. O Espírito Santo promove a justificação, e a nossa resposta a esta justificação é a conversão, essa mudança de rota. Nós estávamos indo para o inferno, nós damos as costas para isso e voltamos para Deus. Dentro de uma escala pedagógica, a ideia da conversão ela vem logo depois do arrependimento. Você se arrepende dos pecados, a partir do momento que você é convencido de que realmente é pecador, você toma um rumo diferente, você volta, você converge, há uma ação de convergência da rota que você estava seguindo. Você volta para Cristo, para Deus, e é isso que a gente quer pensar sobre conversão. E uma das questões da conversão é, primeiro, de que a gente rompe com tudo e todos em favor de Jesus. Nós rompemos com todas as doutrinas católicas que tínhamos, nós rompemos com todas comportamentos, ideias, e há uma volta em direção não a qualquer caminho, mas um retorno, uma conversão a Jesus. Ele vai ser o centro da minha adoração, ele vai ser aquele em que a minha vida vai ser transformada por ele, para ele. E a conversão, ela nos leva a nos a realizarmos uma aliança com Cristo, né? Nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos, há um processo de arrependimento, reconhecimento do pecado, e há uma conversão, e essa conversão, a ideia de romper com todo o sistema que estávamos inseridos, a direção é Jesus, e quando chegamos em Jesus, ou seja, quando nós entendemos isso, nós fazemos o que acontece, essa aliança, nós nos colocamos debaixo desta aliança. A aliança ela é proposta por Deus, nós não entramos com nada, nós entramos apenas com a vida, né? Nós só recebemos, nós não damos nada ao Senhor. Isso é conversão, quando você se volta para Jesus e recebe o que Ele tem para te dar. E a segunda e o terceiro termo, o Espírito Santo nos transforma de glória em glória para sermos expressão da glória de Deus, porque esse é o projeto do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E no último versículo, versículo 18, ele diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E essa transformação, ela é uma obra do Espírito Santo na minha vida, na medida que vamos nos entregando, na medida que vamos abrindo espaço para que o Espírito Santo possa atuar na minha vida e na sua, na medida que vamos nos deixando o Espírito Santo nos transformar, ele vai nos transformando segundo a glória do Cristo Redentor. Então é essa a ideia, né? É o Espírito Santo que nos lança debaixo de uma nova aliança, e uma aliança gloriosa, onde Ele opera, Ele realiza, uma aliança que, quando nós respondemos a ela, nos convertemos em Cristo, e para Cristo, e somos pelo Espírito Santo, então, transformados de glória em glória. Este é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esta é a aliança esta é a glória da aliança que nós chamamos cristianismo, né? O cristianismo é esta aliança que o Senhor Jesus estabelece sobre esta existência, para que de alguma maneira nós possamos, dentro dele, envolvido nele, sendo transformado pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra, né? Ele não está no céu, ele está sobre toda esta dimensão, assim como no princípio. Ele está sobre toda esta dimensão, colocando ordem, mas colocando ordem no seu povo, colocando ordem na minha vida, na sua vida, para que nós possamos experimentar da glória de Deus.
E assim, tão somente, vivemos na base da esperança da sua vinda, onde vai nos levar para si e fazer e completar esta obra da salvação, né? Que a salvação, somos salvos e ainda não, concorda? Nós estamos num processo de salvação, nós estamos sendo transformados pelo Senhor e para a glória do Senhor. Nossa salvação será plena quando estivermos no céu. Bem? Essa é a minha maneira de pensar. Você pode pensar diferente, está tudo certo, líder. Então, Deus abençoe vocês, tenham um bom estudo, que Deus abençoe, direcione suas vidas, que se vocês orem pelos nossos irmãos da igreja que estão doentes, adoentados, e sabedor de que Deus estará. Agora, avisem os seus liderados que dia 4, às 9h30 da noite, às 8 horas da noite, na verdade, nós estaremos encerrando o PGM deste ano de 2025, ok? Então, acontecerá semana que vem, ok? Deus abençoe a todos.